Olá, eu sou o Anderson e este é o Naturando, o seu canal da natureza. Hoje eu vou mostrar uma chácara de areia. Você já viu algo assim? Então deixe nos comentários a sua experiência. Quer mais conteúdo como este? Então inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum vídeo. Pessoal, eu estou fazendo uma viagem aqui para o interior do Maranhão, cidade de Porto Franco. Queria mostrar coisas para vocês que eu realmente nunca tinha visto. Uma chácara de areia. Vocês já viram? Olha só, eu já vi muito assim, terra ruim. Agora uma chácara que praticamente é só areia, eu nunca tinha visto não. Vou mostrar para vocês aqui o que se planta num lugar assim. Aqui quando você cava para plantar alguma coisa, tem em média aqui pelo menos uns 40 centímetros só de areia. Tá? Aqui as frutíferas que tem plantado aqui, ó. Esse aqui é o caju. Tem bastante pé de caju aqui. Porque caju é uma coisa, né, que a gente inclusive acha em praia. Então aqui tem muito pé de caju também. Olha só a quantidade de areia. Esse terreno todo é areia, gente. Ó. É só areia mesmo. Tá? Outra coisa que dá muito aqui, com certeza, né, é o coco. Coco da praia. Aqui tem vários pés, uns grandes já. Olha só. Ó. E aqui desenvolve muito bem o coco. Ó. Outra coisa também, ó, goiaba, apesar né, de ser areia, mas as goiabas aqui se dão bem também, ó. Estão bem desenvolvidas, né? Outra coisa aqui é piqui. Piqui é endêmico aqui nessa área, né? Ó, esse é o pé de piqui. Dá boa sombra. Ó, vários frutos no chão. Aqui tem muito, né? O pessoal já nem pega mais. Mas aqui também tem muito piqui. Vou mostrar para vocês aqui a quantidade. Olha só, a quantidade de piqui no chão. Outro pé de piqui, olha só. Tem demais. Pessoal, gente, já tá enjoado de piqui, que eles nem comem mais. Que dá muito, né? Não conseguem comer o tanto que dá. Por isso a gente acha vários no chão, né? Aqui outro pé de caju, bem ao lado de piqui. Pessoal, aqui quando eles vão plantando, mas eles não seguem muito uma linha, né? Não colocam no espaçamento as frutíferas não. Eles vão plantando um perto da outra assim. Mais um caju, outro caju ali também. Então essas plantas aqui sobrevivem muito bem, apesar de ser, né, de areia. Outro caju. Isso aqui, outra coisa também que está se desenvolvendo bem aqui é a mangueira. Ó. Isso é um pé pequeno ainda, né? Mas já está se desenvolvendo muito bem. Bom, pessoal, aqui tem um pé de mexerica, né? As mexerica caipira. Esses, a mexerica, já não se desenvolve tão bem. Agora, essa parte aqui já tem menos areia. Você já encontra um pouco de terra. A camada aqui já é mais fina de areia, mas mesmo assim, ainda tem muito. Então aqui é um pezinho de laranja. Laranja comum, né? Também. E mais um caju ali. Bom, nessa parte da chácara aqui tem também esse pé de manga também muito grande. E aqui já começa uma parte de uma pequena mata que restou, né? Que o pessoal já desmatou bastante. Tem alguns pés de árvores aí que não são frutíferas, tá? Olha só. Essa parte daqui, ó, olha só, que lindo pé de graviola. Vendo? Pezinho de graviola bonito também, se deu bem aqui. Pode ver que tá todo formadinho, ó. Todo bonito, esgalhado, tá bem. Só que assim, o pessoal planta debaixo, né, do outro, ao lado do pé de laranja também. Ó, pezinho de laranja aí também, né? Então o pessoal não segue esse muito, né, uma linha assim, um espaçamento, não coloca dentro do espaçamento. Você vê que tem esse pé aqui, ó, nem sei de que é. E bem debaixo o pezinho de graviola, né? Tem outro pezinho de uma frutífera aqui, ó, nem sei o que é isso. Aqui também tem um lindo pé de argilinha, olha o tamanho que ele tá lindo, lindo. Tem uma bela sombra embaixo dele, tá? Aqui também tem outras plantas, né, que é nativa do local. Olha só que linda sombra que o pé faz. Mas aqui nessa parte também é toda de areia,
também não tem, assim, não tem outra coisa embaixo. Pelo menos 40, 50 centímetros de lugar que realmente é só areia. Isso aqui, gente, olha o tamanho dessa... Isso aqui era ele fez tipo um açude, tá? Pegou a reta escavadeira e fez esse açude. Só que ele encheu, mas esvaziou, não segurou a água. Isso aqui na verdade foi um erro de projeto, né? Porque aqui não tem como segurar água mesmo. Nessa parte de baixo, depois do açude, tem um brejo, tá? Tinha que ser feito mais próximo ao brejo para ele segurar. Então ele colocou aqui, gastou não sei quantas horas de trator aqui, trator ficou um dia aqui. Aquela reta escavadeira grande. Fez esse enorme aqui, buraco é alto, você vê que é bem grande. Mas não adiantou de nada, nós estamos em plena época da chuva, ó, e ele tá só um pouquinho lá embaixo, tá? Então realmente não adiantou, isso na verdade foi um erro de projeto, né? Pô pessoal, olha essa parte aqui, o trator passou aqui ontem. Olha só o solo, ó, é só areia mesmo. Só pra vocês tirarem a dúvida, assim, é só areia, ó. Você vê, passou nessa parte toda aqui, ó, limpou, mas é só areia. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Essa parte é toda de areia. Não sei como é que nasce planta assim, só com areia assim. Olha pessoal, isso aqui é uma coisa que eu queria mostrar que eu nunca tinha visto ainda. Isso é Antigamente a gente via muito, né? Que era o marmelo. E assim, hoje praticamente eu não vejo mais. Ó, isso aqui é a frutinha do marmelo. Olha só. Aqui é o pé de marmelo, olha que lindo. Olha que lindo que essa árvore é. Dá umas folhas bonitas, até lembra a manga. Ó, tá bem grandinha e já tá frutificando, né? Olha, já tem uns marmelozinhos, só que tá verde ainda. Ó, muito lindo. Eu, sinceramente, tem muito tempo que eu não via marmelo. Acho que eu vi quando era criança ainda. Olha só a frutinha. Muito lindo. Mas esse é o pé de marmelo. Bom pessoal, isso aqui é depois do açude. O açude também ali atrás, tá? Isso aqui, você continua sendo areia, né? Mas olha só a diversidade, olha a quantidade de buriti que tem aqui nessa área, gente. Olha só. Ó, inclusive estão com frutos, né? Isso aqui é um buritizal que o pessoal chama aqui. Lindo, lindo, lindo. Olha a quantidade de buriti. Olha aquele cacho carregado. Olha só, impressionante. Muito lindo, olha só, cheio de frutos. Olha a qualidade da água que corre aqui de baixo. Isso aqui é um brejo, né? Que o pessoal chama aqui um brejozinho, né? Olha só. Isso aqui o pessoal fez, tá? Ele limpou com a reta escavadeira, só limpou a margem. E fizeram isso aqui só para aumentar o nível da água, né? Aqui já é a cerca, né? Da extrema. Olha ali. Olha só. O buriti, gente, ele só nasce nessas áreas assim, na área alagada, né? Então onde é que tem água, se você vê um buritizal, pode saber que tem água embaixo. Olha só. Olha a sombra que isso aqui deixa. Impressionante, olha que coisa linda. Olha que natureza. Olha só o cacho de buriti. Ó. O pessoal usa muito buriti para fazer suco, para fazer doce. Eu já fiz 2 vídeos a respeito do buriti, tá? Vou deixar aí na descrição. Depois vocês podem assistir também. Somente sobre o óleo de buriti, que é fantástico para a saúde. Ó. Agora na época da chuva, ele ainda tá um pouco, né, suja a água, porque choveu, né? Choveu muito essa noite. Entendeu? Eles criam um pouco de peixe aqui também, né? Isso aqui, ó, olha só. Olha o fruto. Isso aqui é um coquinho que dá, esqueci o nome dele. Mas é um coco. Isso aqui a gente chupa, né? E a castanha tem uma pequena castanha dentro. Ó, é um coquinho. Olha só que natureza fabulosa, né? Olha a quantidade. Muito lindo. Então essa água aqui, gente, ó, esse aqui não seca, tá? Ela fica na época da chuva, na época da seca. Na época da seca ela fica limpinha, translúcida, né? Só agora tá na época da chuva, tá um pouquinho sujo. É isso aqui que é a riqueza da natureza, né? Você vê que é um lugar que tem areia, né? Cheio de areia, mas mesmo assim a natureza consegue, né? Consegue vir com sua força total. Olha só. Mesmo com solo ruim, né?
tem plantas que se adaptam e se desenvolvem muito bem nessa região. Você vê que é uma chácara, né, que tem esse percalço aí, né, que é esse monte, muita areia, não tem terra boa, mas mesmo assim as plantas se desenvolvem. Aqui, pessoal, cebolinha, né, ela planta um pouquinho aqui. Olha só, um pé de ata, já, inclusive tem frutas já, né? Olha só que lindo. Já tem até essa aqui já está praticamente madura, está quase um ponto de colher já, né? Olha só. E olha só a distância, gente, ó. Um pé de ata, um pé de laranja e um pé de coco. Bem grandinho já que está. Esse já está perto de produzir já. E realmente, ó, outro pé de laranja. Então eles plantam bem próximos. Olha só, outro pé de palmeira. Não sei que palmeira é essa. É realmente bem próximo. Aqui já tem um pé de caju, né? Bem ao lado do pé de manga, ó. Tá vendo? Isso aqui eles deixam crescer naturalmente. Aí um atrás do outro, ó. Coloca esse aqui bem ao lado do outro. Aqui debaixo também já tem outro pezinho de laranja. Isso aqui é umas mudinhas de mamão que tá fazendo. Mais cebolinha, né? Olha só, mais plantas aqui. E assim, o melão de São Caetano, muito bom para a saúde, né? Aqui, pessoal, talvez muita gente não deve conhecer, é um pé de murici. Olha as frutinhas que ele dá. Ela geralmente é usada para fazer suco, o pessoal também coloca muito na cachaça. Ele tem um pouco rançoso, ele tem um gostinho um pouco forte. Essa aqui já tá até madurinha, tá meio madura. O pessoal daqui gosta. Eu chamo murici. Muito bonita a plantinha. Ó, realmente. Realmente é a fruta aqui típica aqui dessa região norte, né? Ou melhor, nordeste aqui, né? Que é o início do Maranhão, interior do Maranhão aqui. A árvore aqui, gente, ela é muito bonita. Não é frutífera, né? O pessoal diz que o nome dela é jurema. Realmente eu nunca tinha visto. Vou mostrar a sombra dela. Olha que lindo. Ela parece uma jabuticabeira, né? Olha o tronco, como é que ela esgalha. E fica uma sombra bem fechada. Diz que o nome dela é jurema. Realmente eu nunca tinha visto, não. Muito bonita, olha só. Realmente bem fechadinha. Essa aí é a jurema. E aqui, ó, chama mutamba, ou mutambo. É esse pé aqui, ó. Ela dessa frutinha, tá? Ó. É uma árvore nativa aqui dessa região. Muito usada também, cresce rápido, muito usada para reflorestamento. Ó, ela toda dessa... Isso aqui tudo é ela. Ó. Ela dá essas frutinhas assim. E é muito usada para reflorestamento. Tem várias propriedades também boas. O pessoal usa muito para várias doenças, tá? É um belo pé de mutamba. Pessoal, essa chácara aqui é de uma conhecida minha. O marido dela faleceu recentemente, tá? E ela viúva, ela já tem mais de 50 anos. E mesmo assim ela não desistiu da chácara. Já tem um ano que o marido dela faleceu e ela tá cuidando dessa chácara sozinha. Ela mora aqui sozinha, tá? Tem uns parentes próximos dela, mas ela vive aqui sozinha, tá? Não é fácil para uma pessoa de mais de 50 anos, já acho que até 55, né, de idade, e ela sozinha. Meus filhos já estão grandes, moram na cidade, mas ela não desistiu de morar na chácara. Aí ela tá tocando a chácara sozinha, né? Não desistiu, não. Daqui a gente dá para ver melhor, tem uma visão melhor da chácara. Aqui um restinho de mata, lá é pasto. Ó. E ali é a casa dela, né? Vou mostrar lá, ó, que ela mesma fez. Ela mesma construiu a casa. Teve a ajuda de alguns vizinhos, mas ela que tomou a frente, ela foi no mato, cortou os paus e fez. O pessoal cria galinha aqui, ó, bem ao lado aqui da casa, tá? Ó, tem várias galinhas aí. Olha só. Ó, filmando as galinhas. Tá vendo? Tá vendo, ó? Aqui são várias. Esse aqui ele é cercado. Elas vão até lá no final. Ó. E aqui tem vários pés de... coisa aqui do cerrado mesmo. Não são frutíferos, não é nada não.
Né? Ó, ele tem uma pequena matinha ali. E as galinhas dormem aí. Elas sobem nesses paus aí e dormem. E dormem ali dentro de um barraco que tem ali. É um galinheiro, né? Que tá improvisado, ó. Ali que eles dormem lá. As galinhas dormem em qualquer lugar. Tá vendo aqui? Tem uma escadinha, ó. A escadinha sobe, elas dormem aí no pau. Ó, aqui é o galinheiro, no caso improvisado. Tem um cachorrinho aqui. Mamão também, gente. Tem vários pés de mamão. Esse aqui já tá dando flor. Você vê que é pequeno, mas o mamão se adapta bem. Aqui a areia, ó. Outro pé de manga, né? Babosa. Aqui é muito bem plantado, né? Você vê que tem planta para todos os lados aqui. Mas todo o terreno aqui, gente, todo o terreno aqui, nessa parte de cima é tudo areia, tá? Aqui tem umas canas já colhidas, ó. Tem um pedaço de cana ali também. Bom, pessoal, aqui, ó. Tá vendo? Um pé de laranja, um pé de mamão, um pé de manga, abacaxi, abóbora. Ó, o pé de abóbora já tá se espalhando todo ali. Outro pé de manga. Só que gosta de manga mesmo, viu? E é tudo junto, gente. Não tem separação assim, não. Aqui do jeito que vai. O pessoal vai tendo espaço, vai conseguindo as mudas, eles vão plantando. Aqui um pezinho de mandioca, né? Mandioca também se dá bem, né, nesse tipo de terreno, que é bem fofo. Então ela se desenvolve muito bem. Ó, pessoal. Ingá. Ingá chamado também ingá de metro. A semente dele, o tamanho que dá. Muito gostoso. Cachorrinho bravo, gente. Olha, esse é feroz, viu? Esse é bravo mesmo, viu? Aqui é a casa da minha conhecida aqui, que ela, a maior parte ela mesma que fez. Tá? Ela juntou com os vizinhos, né? Juntou todo mundo, fez um mutirão, tá? É uma casa assim simples ainda, ela não vai fazer a de alvenaria, né? Normal. Mas ela aqui já vive aqui tranquilamente, ó. Inclusive é uma casa que tem 2 quartos, ó. Tem a separação. Uma com um quarto, outro quarto. Ela tá coberta de telha, essa telha de amianto ainda. E aqui é feita de pau. Pau tirada do cerrado mesmo, gente, ó. Fez a portinha. Aqui tem, né? Tem tanque. Tem pia da cozinha. Aqui tá o fogão. Né? Normal. Aqui tem uma área antes. Ó, também eles estavam com essa folha de palmeira, né? De babaçu, de coco babaçu. Essa daqui. Tá vendo? Já dá uma proteção. Olha só. Olha só, é bem grande. Né? Não é pequenininha não. Olha só. Estou no fogão, ó. O nosso almoço aí. Né? Olha aí. Galinha caipira, já tá ali na panela de pressão. E aqui o arroz. Isso aqui é uma área aqui que ela fez uma área, fez uma puxada aqui, né? Fazer o fogão. Olha só. Aqui todo. E aqui é coisa bem ao natural mesmo, tá? Só lenha mesmo no fogo. E daqui a pouco o nosso almoço tá pronto, eu já mostro pra vocês. Aqui, ó, pilão, não sei se talvez muita gente não conheça, né? Aí é usado, ó, tá vendo? Já pilou milho aí, tá? Isso aqui é usado, não é o que fala não. Aqui o coco, tem uns coco babaçu, o pessoal usa muito, né? Aqui é milho, batata das galinhas. Vida simples, feliz e boa. Encerrando o vídeo por aqui. Mostrei pra vocês aqui a chácara da Dona Dalva, né? Uma recém-viúva que tá lutando aí pra se manter na chácara, que não é fácil, né? Viver sozinho assim numa chácara. Isso aqui é cidade de Porto Franco, da divisa aqui com Tocantins. Maranhão com Tocantins, né? E a região aqui, região bonita, com muitas frutíferas, Buriti. Mostrando a chácara dela, né? Uma chácara predominantemente, né? Com solo arenoso. Mas mesmo assim, ela lutando aqui para sobreviver nessa chácara. Ok? Esse era o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.